Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje eu quero fazer uma exposição de uma lição da escola dominical, mais precisamente essa lição é da Assembleia de Deus, né? Será aplicada, no caso estou gravando vai ser domingo agora, então a data é 21/2/2021 e hoje é 15, eu estou gravando. É dessa lição aqui, né? Essa é capa dura. Normalmente eu sempre compro capa dura, né? O verdadeiro pentecostalismo, né? Essa lição é bem interessante porque, por exemplo, da lição 1 até a lição 6, ela aborda a pneumatologia. Na lição 7, ela aborda a eclesiologia. Na lição 8, ela aborda a bibliologia. Na lição 9, novamente ela volta à eclesiologia. Na lição 10 ela aborda a pneumatologia. Aí a 11 é a eclesiologia, a 12 é a eclesiologia e a última lição a escatologia. Então, por mais que a lição seja voltado para abordar o pentecostalismo, e o pentecostalismo é uma doutrina, né? Um ramo da teologia que tem como seu fundamento maior, né, a doutrina do Espírito Santo. Também eu quero mostrar aqui para vocês a declaração de fé da Assembleia de Deus. É um tipo de teologia sistemática ou uma confissão de fé, né, do que a Igreja Assembleia de Deus acredita, e isso dividido em todas as 10 doutrinas da teologia sistemática. Então, o tema da lição é comprometidos com a palavra de Deus, né? E aqui, antes de começar mesmo a adentrar a lição, você que é cristão, você que não é cristão, tudo bem, mas você que é cristão, se eu perguntasse assim para você, se hoje você leu a Bíblia, você leu a Bíblia já hoje, né? E a você que é cristão e que, por exemplo, é da Assembleia de Deus ou de outra denominação e que normalmente tem a escola dominical. Quando você vai para a escola dominical, você lê a sua lição ou não? Ou você vai para aprender lá o que o professor tem a dizer? Uma coisa que é bem interessante, já que essa lição, o foco dela é a bibliologia ou a doutrina da Bíblia, né, dentro da teologia sistemática, né? Teologia sistemática, que é uma das áreas que eu gosto de estudar, na verdade é uma das áreas que eu estudo, a área que eu escolhi para me especializar, para estudar, é a teologia sistemática. E essa lição em si, ela trabalha a bibliologia, mas um cristão que não conhece a Bíblia, ele é um cristão, seria como um país que não tem um exército preparado para a guerra. É da mesma forma um cristão que ele não lê a Bíblia, ele não medita nas Escrituras. Ele é um país que não tem um exército, então a qualquer momento ele pode ser invadido e até mesmo ser vencido, ser escravizado ou ser levado ali cativo. Por quê? Porque ele não tem um exército. Da mesma forma é o cristão. Ou se nós pudéssemos levar, trazendo para a Bíblia, Efésios capítulo 6, né? A armadura de Deus. Um cristão que não lê a Bíblia é um cristão que não tem a armadura de Deus. Por que eu digo isso? Porque não está preparado para se defender contra a astúcia cilada do inimigo. Ele não conhece as Escrituras, né? E a própria Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Então, se ele não lê a Escritura, a fé dele é uma fé que a qualquer momento pode ser destruído, ou até mesmo ser uma fé que a qualquer momento ela pode romper, porque ele não lê a Bíblia, então automaticamente não se produz fé dentro dele, né? A fé não cresce, né? Ele não tem um dos meios de graça de Deus para a nossa vida é através das Escrituras. Então, se ele não lê, automaticamente ele está desprezando esse meio de graça, né? E dentre isso, nós podemos ver que hoje adentrou dentro dos seminários o liberalismo teológico, né? E o liberalismo teológico busca constantemente, né, a destruir a crença nas Escrituras, né? Por exemplo, ele diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. O liberalismo teológico, por exemplo, diz que a Bíblia contém erro, diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus, diz que alguma das partes da Bíblia contém a palavra de Deus, mas outras partes não, deve ser lida apenas como um livro histórico ou um livro qualquer. Então o liberalismo teológico busca desacreditar nas Escrituras. E um cristão que não lê, não medita nas Escrituras, ele não está alicerçado nela. Também nós podemos ver outras distorções
propriamente dita do neopentecostalismo. Um cristão que não lê as escrituras, ele vai achar, por exemplo, que a confissão positiva é algo que está na Bíblia, que é uma doutrina da Bíblia. A teologia da prosperidade, ele vai defender a ferro e fogo. E nós vemos muito isso dentro das igrejas, dentro das próprias Assembleias de Deus, que foca só na bênção, só ali o crente vai para a igreja para receber. E o verdadeiro objetivo, como na lição passada, de irmos à igreja, é glorificar e exaltar quem? A Jesus Cristo, o nosso Salvador. E dentro do neopentecostalismo nós podemos ver cadeira para anjo. E outra coisa, o neopentecostalismo, ou algumas igrejas também pentecostal, transforma Deus num garçom que está ali para servir a ele. E não é isso que a Bíblia mostra, porque Deus é o nosso Senhor. Além do mais, se nós nos aprofundarmos mais, nós vemos um misticismo dentro da igreja. Então, isso é só para a gente chegar até a introdução, né? A verdade prática da lição traz uma verdade, né? Se nós formos aplicar, né? Como é que eu quero ser feliz? O que eu preciso fazer para ser feliz? Como eu posso ser feliz plenamente? O versículo em questão, ele vai trazer exatamente isso, vai trazer o segredo para você ser feliz. Lucas capítulo 11, versículo de 28, diz assim, ó: bem-aventurado, no caso, mais que felizes. Quem é mais que feliz? O texto vai dizer: os que ouvem, no caso, os que dão ouvido à palavra de Deus. E não somente eles ouvem, mas os que ouvem a palavra de Deus e as guarda, quer dizer, ouve e ali guarda. E quem guarda faz o quê? Pratica. Então, quem é bem-aventurado? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. Então, quer ser feliz? Medite na palavra de Deus a cada dia. E não só isso, não só medite, mas também pratique a palavra de Deus. Porque a fé sem as obras, ela é morta. É igual uma casa que é alicerçada sobre a areia ou sobre a rocha. A casa alicerçada sobre a areia, vem a chuva, vem os ventos e ali é derrubado. Mas a casa que é alicerçada sobre a rocha, ela não é derrubada. Então, isso se resume o quê? Aqueles que ouvem e não praticam, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Os que ouvem e não praticam é como um tolo que edifica uma casa sobre a areia. E aí vem a chuva, vem os rios, vem as enchentes e derruba. Mas aqueles que ouvem e praticam é considerado como aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E aí é aquele que alicerça a sua casa sobre a rocha, né? A verdade prática já traz a verdade, né? Que a Bíblia é a nossa regra de fé. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem. Então, por que a Bíblia tem autoridade? Porque ela deriva por causa da sua origem. Quem é a sua origem? O texto diz, da sua origem em Deus. Então, Deus é a origem da palavra e por isso ela tem autoridade, né? E por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena, no caso. Essa origem, essa revelação de Deus, ela é plena e total. E é a garantia da infalibilidade. Então, quer dizer, a Bíblia ela é infalível para o seu propósito. Qual é o propósito? Revelar Deus, revelar quem é Deus, revelar qual é a nossa condição diante desse Deus, o que Ele quer para a nossa vida, revelar a salvação em Cristo Jesus e como nós devemos nos comportar diante dessa tão grande salvação. O texto base eu não vou aqui fazer a exposição, porque se eu fosse fazer a exposição aqui, só a exposição desses textos aqui, praticamente não daria nem para continuar. Então eu não vou fazer a exposição, mas os textos base para essa lição, baseado nas escrituras, bibliologia, se encontram em 2 Timóteo 2, 14 ao 19 e 2 Pedro do 1 ao 21, né? O Hernandes tem até uma exposição muito boa sobre esses dois textos aí, eu recomendo. Se você não tem um comentário do Hernandes Dias Lopes, um comentário muito bom, né? Alguns dizem que é muito devocional. Eu particularmente gosto muito dele, assim como gosto também do William Hendricks, né? Eu tenho todos os dois aqui, tá aqui na lateral. Então, recomendo que você dê uma pesquisada, faça uma leitura, porque você vai tirar grandes pérolas desses dois textos, né? São textos bem abençoadores. Então, a lição, ela aborda, vai trazer, por exemplo, principalmente para os reformados, né? Eles criticam muito os pentecostais, e a lição ela vai trazer a visão de como os pentecostais clássicos, né? Porque nós temos diversos pentecostais, e aí eu nem diria que diversos pentecostais, mas os pentecostais eles se dividem em três fases, né? A primeira fase com a Assembleia de Deus e, caso não esteja enganado, a Igreja de Cristo, alguma coisa assim. Foram duas igrejas, a Assembleia de Deus e outra igreja, né?
que deram início em 1910 e 1911, né? E a segunda leva já é em 1950, a Igreja do Evangelho Quadrangular, A Deus e Amor, eu acho que, caso não esteja enganado, Brasil para Cristo, chegando à sua terceira fase com o neopentecostalismo. E aí vem a Igreja Universal, vem a Igreja do Valdomiro Santiago, né? A Mundial do Poder de Deus, a Igreja do R.R. Soares. Então, eu levaria por esse lado. Então, o pentecostalismo clássico, né? Aquele clássico. E nós podemos pegar o que a Assembleia de Deus ela acredita com relação à Bíblia. Então, a Assembleia de Deus acredita que a Bíblia ela é inerrante, como os históricos, inspirada também, como os históricos, infalível, defende a bibliologia que os reformados também defendem. Então, defende que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Então, a regra que conduz o cristão, o seu comportamento para os pentecostais é a Bíblia, como também a Bíblia é a bússola que norteia a vida espiritual do crente. Então, a Bíblia é que dá o norte, como deve ser o comportamento do cristão e para onde ele deve ir. Então, e também não só isso, mas os pentecostais, no caso a Assembleia de Deus, porque a lição é específica da Assembleia de Deus, interpreta a Bíblia de uma forma observando a sua gramática, né? O seu contexto, o contexto histórico que ele está inserido, e principalmente interpreta a Bíblia de forma literal. Claro que nos textos que são alegóricos não interpreta, porque não tem como interpretar, mas em sua maioria os pentecostais interpretam a Bíblia de forma literal, observando o seu contexto histórico, como também a própria gramática do texto, né? E aí nós chegamos no primeiro tópico, né? O primeiro tópico da lição faz referência à autoridade da Bíblia. Mas para que nós possamos fazer referência à autoridade da Bíblia, nós precisamos, porque o objetivo aqui é abordar os solas scriptus, mas para isso nós precisamos pegar um pouco do contexto histórico. Então, até a convenção de Constantino, até que Constantino, eu não vou dizer convenção, porque alguns históricos, né, teólogos mesmo, ou historicistas da história da religião, que não acreditam que Constantino nunca se converteu, mas aderiu o cristianismo para seu benefício próprio, né? Então, mas quando Constantino ele adere ao cristianismo ali, né, e edita em 313 o Edito de Milão, que trouxe liberdade de culto para todos, e ali depois de um tempo vai aderir o cristianismo como uma religião oficial do império, e a igreja e os estados vão passar a andar junto, havendo um declínio gradativamente. É interessante porque muitos cristãos se tornaram ascéticos depois da conversão depois de Constantino aderir ao cristianismo. Por quê? Porque antes de Constantino, os cristãos eles eram perseguidos, eles eram jogados lá na arena por leão comer, era escarnecido, era tudo de ruim eram os cristãos, né? Nero tocou fogo lá em Roma, e em quem que ele colocou a culpa? Nos cristãos. Então você vai observar que depois que Constantino adere ao cristianismo ali, traz o cristianismo para dentro do império, vai haver uma decadência, um declínio muito grande. E aí eu vou aqui só fazer alguns para não tomar muito tempo, né? Por exemplo, depois de tudo isso, o que vem, né? O que vem? Por exemplo, as velas e as parafinas são introduzidas na igreja em 300, a veneração aos anjos e santos 375, a missa, né, como celebração diária adotada 394, adoração a Maria 431. Os padres eles passam agora a aderir uma vestimenta diferente em 500, né? A doutrina do purgatório, né? A ideia do purgatório, que quando morre, né, se tiver algum pecado para expiar, vai ter que ir para o purgatório, 593. A Bíblia passa, a missa passa a ser ali expressa em latim, 600. Então assim, eu não vou aqui porque são muitas páginas mesmo. Por exemplo, a água benta 850, o batismo dos sinos 965, né? A Inquisição, o Rosário, aí chega onde eu quero. As indulgências começaram a entrar em vigor 1190, né? Que as indulgências, no caso, vai ser
o fim da picada. É quando vai dar-se início à reforma protestante, mais precisamente, não foi somente com Lutero, essa reforma começou antes, mas teve sua abrangência em Lutero, quando ele vai lá na igreja do Castelo de Wittenberg, coloca lá suas 95 teses, já por causa também, o ápice que é as indulgências, e a ideia das indulgências aqui, quando colocava ali uma moedinha, o ente querido daquela pessoa que estava sendo colocada em prol, aquela moedinha, antes da moeda cair, no finalzinho vai tirim, aquela pessoa saía do purgatório. Então, a reforma protestante veio para trazer de volta a igreja ao caminho do qual ela havia se desviado. E essa reforma teve 3 principais expoentes dela, né? Começando com Martinho Lutero, né? Mas nós podemos... o Wycliffe, antes do Lutero, né? Foi um dos expoentes pré-reformadores, né? Mas na reforma em si, os 3 que nós poderíamos destacar que trouxe a abrangência dessa reforma: o Martinho Lutero, o Ulrich Zwingli na Suíça, e o mentor, vamos dizer assim, o sistematizador dessa reforma, nós poderíamos dizer Lutero lá em Genebra, João Calvino lá em Genebra, Lutero na Alemanha, Ulrich Zwingli na Suíça e João Calvino em Genebra. E uma das pautas principais que foi definida nessa reforma são os 5 solas, que é um direcionamento da igreja. O que a igreja acredita? E aí, solas escrituras, né? Somente a escritura é a autoridade principal do cristianismo. Solas Cristo, somente Cristo. Cristo é o Salvador da igreja. Sola gratia, a salvação é pela graça. Pela graça, somente pela graça. Sole Fide, o meio é a fé. Sole Deo Glória, Papa não é digno de glória, mas o único que é digno de glória é Deus. Então esse foi um slogan, poderíamos dizer, um slogan da reforma, né? E esse solas escrituras tem um significado bem interessante. É que a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? E por meio da Bíblia nós conhecemos a Deus. Por meio dessa Bíblia nós conhecemos a sua vontade, né? É interessante que esse foco da reforma tinha o objetivo de dizer a Bíblia. Mas por quê? Porque a Igreja Católica tinha 2 coisas: a Bíblia e a tradição. E a Igreja Católica colocava a tradição em páreo de igualdade com a Bíblia. Você viu que eu li aqui algumas coisas, né? Que veio da tradição, ali foi adentrando o mundanismo, né? O paganismo foi adentrando para dentro da igreja e trazendo essa ruma de coisa aqui que não tem nada a ver com a Bíblia. E eles dizem que isso aqui faz parte da tradição e tem tanto peso quanto a Bíblia. Mas pra gente não. Pra gente a única regra de fé é a Bíblia. Para as Testemunhas de Jeová, por exemplo, a Testemunha de Jeová, que tem uma tradução da Bíblia do Novo Mundo, né? Própria dele mesmo, que ele diz que ali é a tradução perfeita, a tradução, como também ele não só tem só a Bíblia na sua própria tradução, mas também a revista Sentinela, para ele é uma revista doutrinária ali que traz ensinamentos e que também devem ser o que tiver escrito lá, da mesma forma, tem que ser levado como páreo de igualdade com a Bíblia. Os mormons da mesma forma, os mormons têm a Bíblia, mas ele chega primeiro na sua casa com a Bíblia, mas depois quando ele entrar ele vai trazer o quê? Os livros, o livro dos mormons. Então, assim sucessivamente. Mas não só isso, mas esse solas escrituras, né? Ele traz outras concepções, né? Traz um fundamento para a igreja, né? E qual é esse fundamento? É o que nós cremos. E o que nós cremos? Nós cremos que a Bíblia é a revelação canônica. Nós cremos que a revelação canônica, no caso, a Bíblia, a revelação da Bíblia, tudo que Deus queria que nós conhecêssemos está na Bíblia. E essa revelação se encerrou com os apóstolos. Não existe mais revelação, né? A Bíblia, então, a Bíblia é nossa única autoridade. É a Bíblia, não existe outra autoridade, né? E também com isso nós queremos dizer que nós não cremos em nós não cremos, né? A Assembleia de Deus, ela não crê
em novas revelações canônicas. O que quer dizer? Um livro que tenha autoridade tanto como a Bíblia, um escrito que tenha tanta autoridade como a Bíblia. É interessante uma coisa, que, por exemplo, a Ellen Goldwhite, né, profetiza do Adventismo do sétimo dia. Os escritos dela, da mesma forma, também são colocados em páreo de igualdade com a Bíblia. Então, diante disso, com relação a Deus, como é que a Assembleia de Deus ela crê? Ela não crê como os deístas creem. Por quê? Como é que os deístas creem? Os deístas creem que a existência de Deus pode ser constatada pela razão. Que Deus ele é realmente o criador do mundo, mas ele criou o mundo e depois que ele criou o mundo, ele os deixou e ele não interfere, né? Então ele não, os deístas eles não creem em milagres, como também para eles a Bíblia não é inspirada, eles não creem na inspiração da Bíblia, mas ao contrário, nós somos deístas, então nós cremos num Deus que é transcendente, ele está além do tempo, ele está além de tudo, mas também nós cremos num Deus imanente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós cremos num Deus pessoal, que Deus ele é pessoal e que Deus não está longe de nós, ele é transcendente, mas ele está em todos os lugares, porque Deus é onipresente. É assim que nós cremos. Também nós cremos que esse Deus ele galardoa aqueles que buscam a ele, que ele se comunica através dos dons, da manifestação dos dons da igreja. Ele se comunica hoje com o seu povo também através do Espírito Santo, como também se comunica conosco através da sua palavra, através de sonhos. Basta nós olharmos o nascimento de Jesus ali, há toda uma interação através de sonhos ali com José, né? E não só isso, mas nós cremos também que Deus se comunica conosco através das coisas simples da vida e ele fala aos nossos corações, né? E como também o zelo pela doutrina. E que zelo é esse pela doutrina? O zelo é aquilo que a igreja, né, crê. No caso, os credos e as confissões, né? E o que são os credos e as confissões? São os desenvolvimentos, né? Então esse zelo é tão grande que a igreja ela desenvolveu credos e confissões. Para quê? Para desenvolver as doutrinas, aquilo que a igreja acredita, né? E nós classificaríamos essas doutrinas nas 10 principais, que está dentro da teologia sistemática, as 10 principais doutrinas do cristianismo, né? E aí nós entramos, né? Quando nós entramos nesse zelo, nós chegamos à questão do ensino ou instrução, né? O que é doutrina? Para trazer a explicação do que é doutrina, né? Aí nós entramos ensino ou instrução, né? E no caso doutrina, essa palavra doutrina, ela vem, né, do latim doutrina e significa ensino ou instrução. Na prática, no caso, tanto ensino como instrução, ambos fazem referência à nossa convivência como cristãos. Tanto a doutrina como o ensino faz referência a qual deve ser a nossa conduta diante do cristianismo, diante da palavra de Deus, diante do que a Bíblia diz com referência ao nosso cotidiano, né? Tem como objetivo as doutrinas ou o ensino, né? Tem como objetivo ajudar na compreensão da Bíblia e também nos trazer a doutrina oficial de cada igreja, né? E com isso se desenvolveu, né, os credos e as confissões, né? Se você observar, também existiam os credos, né? E as confissões. Esses credos eles foram se desenvolvendo ao longo da história e normalmente tanto esses credos quanto essas confissões eram explicações do que a igreja acreditava, como a igreja definia cada uma das doutrinas. Mas nós vimos isso também no Novo Testamento, por exemplo, Mateus 16:16, nós vamos ver um desenvolvimento da cristologia, Filipenses 2, do 8 ao 11, como também Cristo mesmo tinha uma confissão pessoal. E por que é importante que a igreja, no caso a Assembleia de Deus, ela tenha uma declaração de fé?
é o que ela acredita com relação às doutrinas da Bíblia. Eu vou abrir aqui bem rapidinho, só para a gente estar vendo aqui bem rapidinho. Por exemplo, o capítulo 1 aqui das Confissões de Fé trabalha a questão das Sagradas Escrituras, no caso a Bibliologia. No capítulo 2 trabalha a doutrina de Deus, a teontologia, né? E aí ele abre um espaço no capítulo 3 para abordar a Trindade. O capítulo 4 vai começar a Cristologia, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6 já passa a questão da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. O capítulo 7 vai abordar a antropologia bíblica, né? O que a Bíblia fala com relação ao homem, né? É o capítulo 7, o capítulo 8. A mateologia é o capítulo 9, a doutrina do pecado. Soteriologia, a doutrina da salvação, capítulo 10, eclesiologia, capítulo 11, né? Aí, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, aí o capítulo 19 volta novamente ao Espírito Santo, pneumatologia, o capítulo 20 da mesma forma, o capítulo 21 também, pneumatologia. E aí vem a escatologia, o capítulo 21, capítulo 21 vai abordar a escatologia, capítulo 22, 23, e no capítulo 24 vai ser um capítulo sobre a família. Então, o que é isso aqui? É uma declaração de fé. Toda declaração de fé, ou os credos, ou confissões, é uma espécie de teologia sistemática, é a sistematização das principais doutrina da igreja. Por que é importante, né? Por que é importante estudarmos as doutrinas? Porque é importante conhecermos as escrituras de uma forma profunda. Por quê? Né? A questão é, quem nunca precisou defender a sua fé? Quem já ouviu algo numa igreja ali, heresia. Mas para fazer isso, o que um crente precisa? Precisa conhecer as escrituras. Porque se ele não conhece as escrituras, tudo que é dito lá, ele acolhe como verdade absoluta. Mas essa verdade absoluta nada mais é do que muitas vezes palavra de homens. E não tem nada a ver com a palavra de Deus. Como também eu perguntaria para você, né? Se você está preparado, você se sente uma pessoa preparada, né? Você está preparado para responder a razão da sua fé? Você está preparado? Se alguém questionar a razão da sua fé, ou se você encontrar uma pessoa que crê numa fé diferente, você está preparado para responder quando essa pessoa fizer as perguntas? E diante disso, uma coisa que nós devemos observar bastante é a questão do modismo hoje dentro das igrejas. Modismo, tem igreja para todo tipo de gosto, para todo tipo de gente. Em parte é bom, em parte é ruim, porque tem igreja que está fora do que a Bíblia diz, né? Quando nós falamos modismo, nós estamos querendo dizer, eu estou querendo dizer aqui diretamente, que a ideia vem de moda, né? O que está na moda. E hoje as igrejas têm aderido isso, o modismo. Por quê? Porque elas querem o que? Encher a igreja, querem que o dízimo, que as ofertas, que o dízimo faça a igreja crescer, que a igreja encha de gente. Então, para isso, muitas vezes, estão usando ali de estratégias que, por mais que esteja na moda, por mais que esteja funcionando, né? O pragmatismo, mas mesmo assim, a Bíblia muitas vezes chama esse tipo de modismo de ventre de doutrinas, né? Por que ventre de doutrinas? Porque são doutrinas que não estão escritas nas escrituras, né? E não só isso, mas é passageiro, né? Vem, da mesma forma que vem esse tipo de modismo, vem e passa. Porque a única coisa que permanece para sempre é a palavra. Passa nos céus e a terra, mas as minhas palavras, a palavra de Deus, ela não passa. Mas esse tipo de modismo, por exemplo, dente de ouro, né? Quem não ouviu falar, orava-se ali, a pessoa aparecia com seu dente de ouro, né? A unção do caicai, a bota ungida, bota de pita ungida, o sopro do Espírito Santo. O pregador soprava, um monte de gente saía caindo. O G12 mesmo, é a ideia de células, né? Baseado lá nos apóstolos 12, o G12, cadeira para o anjo, já teve dentro da igreja ali um lugar para botar uma cadeira só para o anjo vir ali e se sentar, né? Sendo que quando
Muitas das pessoas que se prostraram diante de outras pessoas, até mesmo de um anjo, foram repreendidos, porque somente Deus é digno de glória, né? E todos os outros são criaturas de Deus, né? Então o cristão, ele precisa a cada dia reter firme a palavra, tá preparado, né? E o que significa isso? Significa que o cristão, ele deve procurar apresentar-se diante de Deus como um cristão aprovado, né? E o que significa ser aprovado? Disponível para a obra de Deus, ter um bom testemunho, ser reconhecido pela igreja, a igreja reconhecer que esse irmão, ele ali é aprovado porque a igreja aprova o comportamento dele, a vida dele condiz com que a igreja ela exige, com que a Bíblia exige, como um obreiro da casa do Senhor, né? Como um obreiro, que obra, né? Vem de obra, todo aquele todo aquele que faz alguma coisa no reino de Deus é um obreiro da casa do Senhor, né? Mas a igreja, ela já enfrentou muitas heresias, muitas distorções, né? Como não ver lá em 1 Timóteo a questão das fábulas, das genealogias, o uso da própria Bíblia que nós vemos hoje, né? As pessoas usando a Bíblia em benefício próprio para ter lucro. Nós vemos também lá em Timóteo capítulo 6, versículo 7, né? Maus obreiros. Mas aí tem uma coisa bem interessante, né? Um dia, todos vão comparecer ao grande tribunal de Cristo, né? Todos. E aí é onde presta conta. E é interessante porque lá em Mateus capítulo 7, 21, vai dizer que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Porque muitos naquele dia me dirão, fiz isso, fiz aquilo, e no final vão ouvir de Deus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós devemos apresentar-se a Deus como obreiros, como servos de Deus, como servas de Deus, aprovado, que não tem do que se vergonhar, né? Mas não somente isso, e obreiro que não tem do que se vergonhar, mas para isso nós vamos entender um pouquinho o que significa obreiro, né? Que obreiro vem diretamente de obras, né? Vem de obra, de trabalho, né? No Novo Testamento tem vários referenciais, né? Faz referência, obreiro faz referência a um trabalhador do campo, né? Como também todos que trabalhavam na obra de Deus. E não somente isso, mas também os próprios apóstolos oficiais da igreja eram chamados de obreiro, aqueles que trabalhavam para o reino de Deus. Na declaração de fé, ela classifica como esse termo obreiro é usado para todos os cargos e função da igreja. Todo mundo que tem cargo ou tem alguma função na igreja é classificado como obreiro. E esse obreiro, ele precisa ter uma qualidade também, que é a questão de manejar bem a palavra de Deus. Todo servo de Deus, ele tem que saber manejar bem a palavra de Deus. É interessante porque essa palavra manejar tem a ideia de cortar correto, cortar em linha reta, manter um curso, né? E tem alguns textos, né? Aqui tem dois, Provérbios 3:6 e Provérbios 11:5. Na prática em si, né? O que seria, por exemplo, manejar bem a palavra de Deus na prática? É ensinar a palavra de Deus de uma forma correta. Ensinar de forma correta, dominar a palavra e praticar de forma correta. Então, é dominar a palavra, mas também dominar e praticar a palavra de uma forma correta, né? Que não está errado, né? Uma forma que não é uma heresia, mas dizer o que a Bíblia diz, não em proveito próprio, não em causa própria, mas o que a Bíblia diz é manejar de uma forma reta, de uma forma que agrade a Deus, como também edificar a vida dos irmãos, né? Mas nós temos também muitos erros, né? Com relação a esse manejo da palavra de Deus. Muitos têm errado, por exemplo, usam o púlpito, e isso, eu mesmo já vi isso, já teve um pastor que ele fez um culto inteiro, uma doutrina inteira para desabafar contra a minha esposa. Quantos já não passaram por isso? Não teve um culto para desabafar, ou um irmão que sobra em cima do púlpito para desabafar contra outro irmão. Então isso não é manejar bem a palavra de Deus, soltar indireta, né? Fazer ataques pessoais, né? Usar a própria Bíblia em favor próprio, né? Tem uma irmã que ela diz muito isso para mim. Ela diz, olha,
Às vezes as pessoas usam a Bíblia em favor próprio. Os textos que é para favor, usa. Aqueles textos que são contra, não usa, né? Aqueles que vão corrigir aquele irmão, ele não usa. Mas aqueles que vão corrigir o outro, é usado. Então, isso é um erro, uma falta, um mau uso da palavra de Deus. Não é manejar bem a palavra de Deus. E é interessante porque um dos requisitos, né, para ser presbítero, para ser diácono, isso é uma das qualificações. É manejar bem a palavra de Deus, é dominar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus de uma forma correta. Basta você ver lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, ou propriamente 1 Timóteo do 3, do 8 ao 11. Então, para concluir, uma conclusão aqui bem rápida, né? O cristão precisa compreender isso, né? Que o compromisso do cristão é com a palavra de Deus. O compromisso dele é com a igreja, sim. O compromisso dele é com o pastor dele, sim. É com o pastor presidente, sim. É com o coordenador do setor, sim. Mas antes de tudo isso, é com a palavra de Deus. Se o pastor, se o coordenador do setor, se o pastor presidente, se ele estiver de acordo com a palavra de Deus, amém. Deve ser seguido, deve ser respeitado. Mas se ele trouxer alguma coisa que está indo contra a palavra de Deus, negativo. Porque mais vale obedecer a Deus do que o homem. E isso é bem prático na própria Reforma Protestante. Porque se viu para a Reforma Protestante Martinho Lutero contra o Papa, que era o representante maior da igreja, e hoje não serve para a gente ir contra aquele que está em desacordo com a palavra de Deus. É uma coisa meio assim, né? Meio contraditória. Então, se tiver em acordo com a palavra de Deus, nós seguimos. Se tiver em desacordo, o que prevalece é a autoridade das Escrituras. As Escrituras é autoridade para a nossa vida. Não é até mesmo uma declaração de fé ou uma teologia sistemática, seja ela qual for. Se tiver errado, se tiver em desacordo, tá? Se for contra a palavra de Deus, permanece a palavra de Deus. Nós devemos obediência à palavra de Deus acima de tudo. Por mais que as declarações de fé, os dogmas, os credos, as confissões, essas são uma sistematização do que as igrejas, do que cada igreja acredita como as verdades da Bíblia e aquilo que a igreja segue, aquela igreja em específico. Mas, de todas as formas, prevalece as Escrituras. Ela é a nossa autoridade. Nenhum outro escrito exerce autoridade sobre a vida do crente, a não ser a palavra de Deus. Então, medite mais na palavra de Deus, leia, até mesmo aqui no que eu estou dizendo, se tiver em desacordo com a palavra de Deus, você deve, não, tá, isso aqui está certo, isso aqui está errado, assim como os bereanos, estavam lá conferindo, aquilo que estava correto, aquilo que estava errado, estava errado, claro, que eles estavam ali, quem estava pregando era Paulo, então estava pregando a verdade, mas eles estavam conferindo ali o que estava sendo dito, os bereanos estavam conferindo para ver se estava em acordo, para ver se não estava em desacordo. Então, assim, deve ser a nossa vida. Não se deve, por exemplo, chegar num culto, o pregador, quando começar a pregar, ele lê o texto, você fica até lendo ali, vendo versículo por versículo. Tá certo, tá errado? Peraí. Ele disse uma verdade aqui no versículo. Peraí, essa verdade, deixa eu ver aqui. Isso aqui tá errado. Não tá aqui, não. Então, o que tá certo, tá certo. O que tá errado. Prevalece sempre a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Eu espero que esse vídeo possa ajudar a sua vida, né? Possa trazer orientações para a sua vida. Eu espero que possa ser edificante na sua vida. Aquilo que não for edificante, você descarta. E, de todas as formas, de tudo, o último sola da reforma do slogan, né? Soli Deo Glória. Então, a glória somente a Deus para todos sempre. Amém.